E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, então já sabe, se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba. Então fica aí que hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o que foi essa Operação Paperclip. Bora lá, gente. Para eu começar a falar para vocês sobre o que foi essa Operação Paperclip, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo aí, lá na Segunda Guerra Mundial, e explicar da onde tudo começou, né? Como que foi tudo isso? Então, pois bem, a Segunda Guerra aconteceu de setembro de 1939 até setembro de 1945. Então, tudo bem. Chegou 1945, a guerra acabou, os judeus que sobreviveram, né, a todas essas coisas aí, né, enfim, foram libertos. Ok, tudo bem. E os alemães, né? Porque haviam muitos alemães que eram membros do Partido Nazista. Teve muitos que eram apenas membros, mas não faziam lá muita coisa, e ok. Mas tinham muitos que eram membros e realmente colocavam a mão na massa, davam ordens e, enfim, decidiam muitas coisas. Aí, por fim, teve o final da Segunda Guerra e o que aconteceu? Os Estados Unidos resolveu que eles estavam lá no meio, né, da Guerra Fria com a União Soviética. Para quem não sabe, tem um vídeo da União Soviética aqui que eu explico um pouquinho sobre como eles eram e um pouquinho também da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria nada mais era do que uma guerra por uma batalha, na verdade, ali por influência global mesmo. Não tinha guerra de matança, essa coisa toda não tinha. Mas era aquela disputa global mesmo, né? Por influência, corrida armamentista, quem vai lançar um foguete na Lua primeiro, e esse tipo de coisa, tá? Então era essa guerra fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, por conta disso, o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra, muitos países, muitas pessoas foram analisando que os alemães eram muito inteligentes. Então, haviam muitos engenheiros, haviam muitas pessoas ali naquele meio, né? Dentro mesmo ali do partido, né, deles, que realmente, assim, faziam a diferença, que inovavam em muitas coisas e tudo mais. E aí, por fim, ao nosso ver, né, hoje em dia, o que a gente pensaria? Ah, alguns morreram, os que sobreviveram teriam que ir para a cadeia, enfim, pagar pelos seus crimes de guerras e tudo mais, certo? Não. Eles simplesmente foram recrutados pelos Estados Unidos da América e passaram a trabalhar nos Estados Unidos. Como isso? Sim, essa operação foi secreta durante muitos anos, né? Justamente por questões éticas e tudo mais. Só que os Estados Unidos pensou que estamos numa guerra contra a União Soviética, então nós temos que ser os primeiros em tudo, nós temos que inovar, nós temos que, enfim, nós temos que tudo e eles não podem nada. Basicamente era esse o pensamento. Então, né, sabendo que os alemães eram muito espertos, inteligentes e haviam muitos cientistas, médicos, engenheiros, muita gente boa naquele meio, porque sim, né, gente, não é porque o cara é o teu inimigo que você vai chamar o cara de burro, né? Isso aí você tá subestimando a pessoa. Então, não foi isso que os Estados Unidos fez mesmo. Eles aproveitaram essa inteligência aí dos alemães e sim, dos nazistas mesmo, porque eles eram todos do partido nazista. Uns nem estavam tanto ali no meio, né, daquele caos todo, né, com os judeus, mas tinham muitos ali que estavam bem colocando a mão na massa mesmo e,
enfim, fazendo muitas coisas. Mas os Estados Unidos pensou nisso? Podem até ter pensado, mas eu acho que aquela gana de querer ganhar a Guerra Fria, de querer sair na frente da União Soviética, era muito maior. Então, eles não se preocuparam muito com essas questões, não. Não se preocuparam o que os judeus iam pensar, porque judeus, né, gente, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, eles em nenhum momento pensaram também nos judeus que estavam nos Estados Unidos, né, o que poderia acontecer e tudo mais. Eles não pensaram em nada disso. Simplesmente eles queriam colocar os caras lá para poder trabalhar para eles. Então, basicamente foi assim, né? Eles tiraram os alemães da guerra, né? Já que eles perderam a guerra, graças à União Soviética, inclusive, porque foi com a entrada da União Soviética na guerra que a União Soviética foi lá e acabou bombardeando ali, né, o Japão, e aí por fim a guerra foi perdida, né, para eles, no caso. Mas enfim, tem tudo no vídeo, eu vou deixar aí na descrição para vocês. E aí por fim, né, a União Soviética foi lá, acabou com a guerra. Para quê? Para os Estados Unidos recrutarem os alemães. Aí, assim, teve muitos debates, né? Dentro dos Estados Unidos mesmo, né? Tinham sim aquelas pessoas que eram contra, que realmente não achavam que aquilo era certo. E ok, mas também tinha muita gente que não estava nem aí e falavam que não, que o mais importante era vencer a União Soviética e sair na frente e ter a maior influência global. E tudo isso para quê, né, gente? A União Soviética nem existe mais. Mas, pois bem, né? Estados Unidos. Aí eles levaram, né? Eles pegaram esses alemães, levaram para os Estados Unidos, né? Basicamente deram casa, comida e roupa lavada, né? Para os criminosos de guerra. Teve novamente, né? Teve alguns, né? Que eram só membros ali do partido e só, né? Não faziam nada, mas tinham muitos ali que realmente eram membros e botavam a mão na massa e, enfim, faziam muita coisa ali acontecer. E eles ficaram durante muito tempo, essa operação foi secreta, depois de um tempo, é claro, foi descoberta e aquela coisa toda. Inclusive, Operação Paperclip, esse nome, né, é referente aos clipes de papel que eles usavam, né, nos documentos, nas fichas, né, desse pessoal na época, né, para prender ali as fichas, e eles acabaram dando esse nome também à operação. Aí assim, a gente pensa, né? Tá, ok. Você pega um criminoso de outro país, ok, o cara é inteligentíssimo, ele vai te ajudar com muitas coisas, então pelo menos você vai, sei lá, fazer um disfarce para ele, dar um outro documento, né? Teve alguns que realmente foi feito isso, né? A pessoa recebeu uma nova documentação e tudo mais, mas assim, a grande maioria mesmo continuava ali com o seu nome mesmo, com o seu documento, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. É claro que os seus preconceitos continuaram também, né? Ainda mais depois de você perceber que, por mais que você tenha perdido uma guerra, você ainda foi recrutado porque você é muito bom. Então, assim, os caras realmente ficaram com o ego lá em cima, eles realmente acreditavam que eles eram a raça ariana e tudo mais, né? Pois bem, teve muitos nomes, muitas pessoas que foram recrutadas pelos Estados Unidos, mas eu vou me atentar aqui naqueles, como eu posso dizer, nos criminosos mesmo, né? Aqueles que deveriam estar atrás das grades e receber casa, comida e roupa lavada, né? Então, começando aí o primeiro nome, Dr. Humbertus Struggold. Eu nem sei se esse nome tá certo, mas vamos lá. Embora ele tenha sido recrutado e tenha feito contribuições significativas para a medicina aeroespacial, ele foi investigado por seu possível envolvimento em experimentos médicos antiéticos durante o regime nazista. Dr. Walter Schreiber.
Ele era um médico alemão que foi recrutado pelos Estados Unidos e trabalhou na área de pesquisa médica. Ele havia sido membro da SS e estava envolvido em pesquisas médicas durante o regime. Dr. Kurt Blume. Ele era um cientista especializado em guerra química e biológica e foi recrutado pelos Estados Unidos. Ele também era membro da SS e estava envolvido em pesquisas médicas durante o regime nazista. Dr. Otto Ambros. Ele era um químico alemão que desempenhou um papel importante no desenvolvimento do gás nervoso sarin durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi recrutado pelos Estados Unidos e posteriormente trabalhou na indústria química. Dr. Siegfried. Ele era um médico alemão e estava envolvido em pesquisas médicas durante o regime nazista. Ele foi recrutado pelos Estados Unidos e trabalhou em pesquisa médica. Dr. Heinrich Schmidt. Ele era um cientista alemão que havia trabalhado em pesquisas médicas no regime nazista e foi recrutado pelos Estados Unidos, onde trabalhou em microbiologia. Esses são os nomes, né, de alguns membros do Partido SS. Eram todos os membros? Não, não eram todos, porque teve muita gente que foi recrutada. Mas, como eu disse, muita gente era apenas membro do partido, né? Eu preferi falar desses nomes porque eles eram aqueles que realmente botavam a mão na massa e faziam a coisa acontecer, entendeu? E aí, como vocês viram, né, médicos, cientistas que durante a guerra fizeram experimentos, né? Eu acredito que vocês saibam que tipo de experimento é esse. Porque o que acontece? Há muitos anos atrás, é assim, inclusive, que a medicina evoluiu, tá, gente? Não vamos também se enganar, né? Nos enganar e achar que não, né? Porque hoje em dia é aquela coisa, né? Não vamos fazer teste em animais e tal, e não sei o que. Eu também realmente, assim, fico morrendo de dó, ainda mais que eu amo cachorro, mas assim, há muitos anos atrás não tinha esse negócio não. Inclusive era cachorro, era gato, macaco, rato, pessoas, era tudo, né? Então assim, tudo em nome da medicina. E esses caras, né, eles não faziam diferente. E aí o que acontece? Eles estavam ali com vários judeus, né? Praticamente assim, todos ali à disposição deles, né? Praticamente. E o que eles faziam? Experimentos, porque eles queriam estudar doenças, estudar coisas, eles queriam fazer, de repente, vacinas, remédios e coisas ali, e eles tinham que testar em alguém. É óbvio, né? Não precisa dizer que muita gente, muitos animais morrem nesse processo, né? Hoje, nos nossos dias atuais, por exemplo, acontece da galera criar aí uma vacina e de repente falar assim, olha, precisamos de voluntários e tudo mais. É óbvio, é passado os riscos e tudo mais, e aí vai quem quer, né, fazer esse experimento, né, esse teste, né. Mas naquela época não era assim, não tinha esse negócio de permissão. Eles simplesmente, ainda mais os judeus, né, naquela situação, todos presos, eles já não tinham mais nem identidade, né, era apenas número, né. Se vocês não sabem, eles tinham números tatuados, né, na pele mesmo. Eles usavam sempre ali aquela mesma roupa, né, que parecia um pijama. E, né, muitas vezes ali, cabeça raspada. Era separado, né, os homens das mulheres, mas assim, eu acho que era só essa divisão que tinha, porque de resto era tudo igual. E eles pegavam essas pessoas à força mesmo, faziam o que queria, faziam todos os seus experimentos, quem sobreviveu, sobreviveu, quem não sobreviveu, pronto, porque é aquela coisa, né? Quando o negócio está dando certo, é muito mais chance da pessoa sobreviver, da pessoa continuar bem, porque é uma medicação, é um negócio que está dando certo. Mas até você chegar a uma medicação que é 100%, né, que realmente vai dar certo, ela vai causar muitos efeitos colaterais, ela vai causar muitas outras coisas. E era isso que acontecia.
até eles chegarem no ponto, né, de falar, ok, esta vacina, essa medicação, tal coisa que está 100%, assim, dava muito errado mesmo. E pessoas iam pagando ali com a própria vida, né? Os judeus é, foram os que pagaram muito, né? Tanto em questão de trabalho forçado, quanto nesses experimentos, né? E, por fim, como eles eram estudiosos, pessoas inteligentíssimas e tudo mais, os Estados Unidos viu essa chance, porque eles queriam conseguir foguete, primeiro que a União Soviética, né? Apesar da União Soviética deles serem os primeiros, né, a lançarem um foguete, mas os Estados Unidos estava tentando. E questão de medicina, medicina aeroespacial, corrida armamentista também, porque sim, né, gente? Da onde que vem as armas? Alguém faz, alguém fabrica essas armas. E tinha também aquelas armas biológicas, né? Enfim, e muita gente, inclusive aí, né, desse meio aí dos alemães, mexeu muito com essas coisas, né? Biologia, enfim, eles podiam fazer a mistura que fosse ali e acho que vocês imaginam o resultado, né? Ainda mais depois de alguns anos aí do que a gente passou, né? Que a gente usou máscara e tudo mais. Pois é, bem parecido com isso, né? Aí eu já não sei, né? Se foi um negócio que aconteceu, porque tinha que acontecer, ou se foi um negócio criado, né? Que tem umas teorias aí que dizem que foi criado. E era basicamente isso também que os Estados Unidos queria, né, naquela época. Tudo isso para sair na frente da União Soviética, para poder ter muito mais influência. Enfim, tudo por muita coisa, mas a União Soviética nem existe mais, né? Mas enfim, gente, vocês já conheciam essa Operação Paperclip? Eu sei que tem uma série, eu não sei agora em qual stream essa série tá, mas se eu não me engano o nome é Hunter, alguma coisa assim. E inclusive mostra um pouquinho sobre essa operação Paperclip de alemães que estão nos Estados Unidos, que moram, casaram, construíram família e tudo mais. E tem também a visão, né, dos judeus também que moram nos Estados Unidos e tudo mais. E, enfim, é uma historinha ali que tem, né, na série. É bem interessante para a gente poder entender um pouquinho também esse contexto, né? Mas basicamente foi isso. A operação foi descoberta, os Estados Unidos tiveram que assumir para o mundo, né, que eles fizeram isso. E tem um detalhe também, né, porque os Estados Unidos, em um certo momento, disse o seguinte: não, mas nós recrutamos os alemães porque se nós não tivéssemos recrutado os alemães, a União Soviética iria recrutar. É possível? É possível, mas não sei, né, gente? A União Soviética lutou contra, né, e vai recrutar eles, né, enfim. Eu acho que a União Soviética por si só, eles já estavam correndo bem aí, né, nessa questão de influência global e tudo mais. Eu acho que talvez não precisasse, né, dos alemães e tudo. Pode ter sido também uma conversa aí do que os Estados Unidos teve, né, só para dar uma despistada, né? Não, é melhor eles estarem na nossa mão do que nas mãos do soviético. Besteira, né, gente? Besteira, porque, sei lá, gente, o que vocês acham disso tudo, né? Enfim, deixa aí nos comentários se você já conhecia essa operação, se você já assistiu essa série aí que eu falei para vocês, inclusive essa série é com o Al Pacino, e ele é muito bom ator, né? E as coisas que ele faz também são muito boas. Mas deixa aí nos comentários se você já ouviu falar dessa Operação Paperclip, se você sabia que esse era o nome, se você tinha ciência que esses alemães
não estavam pagando pelos seus crimes e sim estavam em outro país ali vivendo tranquilamente, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. É um negócio bem tenso, né, gente? Eu acho que após essas descobertas aí, houve muitos debates lá mesmo, dentro dos Estados Unidos, porque é uma questão ética, né? Então é um pouco complicado. Mas, enfim, mais uma vez, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue também no arroba. Esse foi o nosso vídeo de hoje, então até o próximo.